terceiro ano do Colégio Adventista de Belo Jardim. Vamos aqui retratarmos sobre a questão da vegetação da região norte do nosso país, tá? A floresta amazônica é aquilo que subentende-se que é a única vegetação da região norte do Brasil, mas não é bem assim. Mas é aqui que tem mais, vamos dizer assim, presença nessa região. Então vale salientar o seguinte, que a floresta amazônica ela não está presente só em territórios brasileiros, tá? Em território brasileiro. Ela está predisposta também nas áreas da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e nas Guianas, tá? São cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de floresta. A maior floresta de biodiversidade do planeta Terra. Cuidado, viu, gente? Não é a maior floresta em extensão, em tamanho. É a maior floresta em biodiversidade do planeta. Vale salientar o seguinte, que desses 5,2 bilhões de quilômetros quadrados, cerca de 60% está em território brasileiro, isso corresponde a 3,5 milhões de quilômetros quadrados só no nosso território. Vamos seguindo. A floresta amazônica ela é subdividida em partes, tá? Existe a floresta densa, que corresponde a 38% desse total, né? Possui uma paisagem aí homogênea, devido às grandes quantidades de espécies de vegetais. A árvore pode atingir cerca de 60 metros, a copa que impede a entrada da luz solar faz com que ela se feche na parte superior e os raios solares não penetram na parte interna dessa floresta, fazendo com que ela fique escura e muito úmida, tá certo? E aí o processo de evapotranspiração é muito intenso, ou seja, ela lança na atmosfera muitas gotículas de água por conta da umidade existente aí e também por ser uma área muito quente por dentro dessa floresta. Vamos lá, vamos seguindo. Bom, é o seguinte, a floresta não densa corresponde a 36% de todo o total, tá? São florestas decíduas, ou seja, que no verão acontece a perda da folha, por isso é chamado de decídua, tá? O índice pluviométrico ele vai variar durante a estação de chuva e a estação seca, e aí nesse período de seca esse 36% perdem as folhas, por isso é chamado de decídua, tá? A floresta de Igapó são florestas inundadas, perceba aí que ela está com água, né, nesse solo. Então vale salientar que ocupa 15 mil km² de floresta amazônica em áreas de solos ácidos. Esse solo ele se encontra ácido porque ele está alagado, tá? E permanentemente alagados, né? Com árvores que podem atingir 40 metros de altura e tem folhas largas, tá? São plantas chamadas de higrófilas, são aquelas plantas adaptadas a grande quantidade de água, tá certo? Tanto da chuva quanto também dos rios, tá certo? A mata de várzea é aquela mata onde acontece o processo de alagar durante o período de cheias dos rios, tá? Está em terrenos associados a rios de água preta, porque esse rio, no processo que aumenta a água, ele vai se misturar com esse material orgânico aí e vai ter uma tonalidade escura a água do rio. É aquele aula quando a gente estava falando de hidrografia sobre o Rio Negro. O Rio Negro tem a água mais escura do que o Rio Solimões, porque o Rio Negro drena por áreas de mata de várzea, carregando consigo esses vegetais que estão aí, o humus, né, do solo, favorecendo aí que tem aquela tonalidade mais escura, tá? E aí essa mata ela fica na transição entre a mata de Igapó, que é a inundada, que está sempre inundada, e a mata de terra seca, né, ou de terra firme, que é essa que vamos ver agora. A mata de terra firme, ela ocupa aí quase 90% das áreas, né? Então, são áreas muito, vamos dizer assim, de árvores muito grandes, chegando a 65 metros de altura, para vocês terem ideia, tá? E as copas, elas são tão grandes que elas se fecham na parte superior, deixando essa parte mais escura, tá certo? Então é o seguinte, veja, a floresta amazônica ela se divide em três partes: a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de Igapó. Terra firme sem ser inundada, corresponde a 90% da terra, de toda a área aí. Tem a mata de várzea, que é aquela que vão inundar durante o período de cheias dos rios,
tá? E a mata de igapó, que ela está sempre com água, com solo sempre alagados, tá certo? Vamos seguir. Como eu falei para vocês, não é só a questão da vegetação, da única vegetação ser amazônica, né? Nessa área, na parte norte do Brasil, encontramos também as campinarana, tá? Que é uma formação herbácea de gramas, tá? É encontrado nas planícies amazônicas, principalmente no Pará, na ilha de Marajó, tá? São plantas xeromorfas, ou seja, rasteiras, de alta e baixo, de altura baixa, né? Com troncos finos também. Então ela é muito baixa, ela é arbustiva, tá? E também herbácea, vamos dizer assim, tá ok? Então, sendo assim, a gente conhece os tipos de vegetação da região norte do país. Se liga na próxima aula que vamos falar sobre o clima dessa área. Beijo, segue lá o cronograma da aula e bons estudos.